Olá, minha gente. O tema agora será Seguridade Social. Agora estudaremos o conceito de Seguridade Social e também vamos ver como é que a Seguridade Social se organiza aqui no Brasil. Bem, o conceito de Seguridade Social, ele é dado pela própria Constituição Federal. Qualquer estudioso da matéria pode também elaborar o seu próprio conceito acerca da Seguridade Social. Mas como nós estamos estudando para concurso público, então o melhor é sermos dogmáticos e aproveitar aquele conceito que a própria Constituição Federal já nos dá. Olha, a primeira Constituição Federal do Brasil a trazer esse termo, essa expressão, Seguridade Social, foi a atual Constituição, que é de 1988. As constituições anteriores não trabalhavam com esse conceito de Seguridade Social. As constituições anteriores até falavam sobre previdência social, falavam também sobre saúde, mas elas não definiam Seguridade Social como sendo esse conjunto integrado de ações. Ações voltadas para a saúde, a assistência social e a previdência social. Então vamos adotar aqui o conceito que a Constituição Federal nos dá, lá no artigo 194 da Constituição. O artigo 194 da Constituição diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações. Vejam que esse conjunto integrado de ações que aparece aqui no texto, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, verifiquem nesse conceito algumas coisas que podem ser objeto de prova. Primeiro, essas ações na área de saúde, assistência social e previdência social, elas não são autônomas entre si, elas compreendem um conjunto integrado. Então, saúde, previdência e assistência social, elas pertencem a um conjunto integrado de ações que a soma das ações nas três áreas formam o sistema de Seguridade Social. Outra questão importante, que pode ser objeto de prova, também é que as ações e as iniciativas relacionadas com a Seguridade Social não são somente dos poderes públicos, não. Essas ações e essas iniciativas relacionadas com a Seguridade Social, elas são dos poderes públicos e também da sociedade. Então, a sociedade também terá algumas iniciativas que também representarão ações voltadas para a Seguridade Social. Então, memorizando o conceito, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos, essa aqui é a parte mais importante do conceito, que é a parte que vem no final, destinada a assegurar os direitos relativos a quê? Relativos à saúde, relativos à previdência social e relativos à assistência social. Então, essa parte final do conceito é que nos dá a ideia de como a Seguridade Social se organiza no Brasil. Aí é mais ou menos da forma que vocês veem aqui nesse slide. Nós podemos dizer, com base nessa parte final do conceito de Seguridade Social,
que a Seguridade Social é dividida em 3 partes. Quais são as partes que integram a Seguridade Social no Brasil? As partes que integram a Seguridade Social são a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, nós circulamos aqui as 3 partes que integram a Seguridade Social no Brasil. Nós também podemos dizer que a Seguridade Social é o gênero e que saúde, assistência social e previdência social são as espécies. Então, o gênero Seguridade Social, ele é dividido em 3 espécies distintas. As espécies que integram esse gênero denominado Seguridade Social são saúde, assistência social e previdência social. Na hora da prova, tenha muito cuidado com o seguinte. Algumas bancas examinadoras, elas, para levar o candidato ao erro, elas gostam de inserir dentro do sistema de Seguridade Social algumas outras áreas, como, por exemplo, habitação, educação. Então, cuidado. Na hora da prova, marque a alternativa correta acerca da Seguridade Social brasileira. Letra A. Aí aparece a letra A. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência social e educação. Essa alternativa deve ser assinalada. Vejam, a questão manda assinalar a assertiva correta. Aqui nessa letra A foi incluída a educação. Será que a letra A deve ser assinalada? Será que a letra A está certa? Resposta: não. A letra A está errada. Por que está errada? Porque a letra A incluiu educação dentro da Seguridade Social. E educação não faz parte da Seguridade Social. Na letra B, pode ser que eles tenham incluído habitação. Habitação não faz parte da Seguridade Social. Então, memorize. Anote aí na sua caderneta. Só tem 3 áreas que fazem parte da Seguridade Social. Só essas 3. Quais são? Saúde, assistência social e previdência social. Qualquer outra coisa que a banca examinadora tente inserir dentro da Seguridade Social, você vai dizer que a questão está errada. Tá legal? Ela só estará certa se ela incluir apenas essas 3 áreas: saúde, assistência social e previdência social. Bem, agora vamos analisar algumas características importantes acerca de cada uma dessas áreas relacionadas com a Seguridade Social. Começando pela Previdência Social. Olha, um aspecto muito importante que diferencia a Previdência Social desses 2 outros segmentos é o caráter contributivo. Olha aqui, caráter contributivo. Somente a Previdência Social é que tem caráter contributivo. Os outros 2 segmentos não têm caráter contributivo. Somente a Previdência Social que tem. Então, se alguma questão afirmar que a saúde tem caráter contributivo, você diz que essa questão está errada. Se alguma questão afirmar que assistência social tem caráter contributivo, você diz que a questão está errada. Se alguma questão afirmar que a Seguridade Social tem caráter contributivo, você também tem que dizer que está errado. Olha, a Seguridade Social como um todo não tem caráter contributivo.
apenas uma de suas partes, que é a Previdência Social, é que tem caráter contributivo. Então, é errado afirmar que a Seguridade Social tem caráter contributivo. É errado. O correto é apenas afirmar que a Previdência Social tem caráter contributivo. Aí você diz, professor, mas o que significa isso? O que significa dizer que a Previdência Social tem caráter contributivo? É o mesmo que dizer a Previdência Social depende de contribuição. Ou seja, para que alguém tenha direito a usufruir as prestações relacionadas com a Previdência Social, é necessário que, primeiro, ela contribua. Ou seja, a Previdência Social, ela tem uma característica semelhante a um seguro. Para que você faz um seguro? Um seguro de vida, um seguro do automóvel? Para se prevenir de um possível sinistro. Então, primeiro você contribui. Se ocorrer algum sinistro, algum infortúnio, você vai ter direito de receber a correspondente prestação. Olha, eu já falei 2 vezes nessa palavra, prestação. Aqui nós vamos usar muito essa palavra. Quando eu usar a palavra prestações, eu estou englobando 2 espécies de prestações diferentes. Quais são as espécies de prestações que os vários segmentos da Seguridade Social têm a oferecer aos seus beneficiários? As prestações são os benefícios e os serviços. Então, quando eu uso o termo prestações, eu estou englobando essas 2 espécies de prestações, benefícios e serviços. Qual é a diferença entre benefícios e serviços? A diferença é que benefícios é sempre uma prestação pecuniária, ou seja, benefício é uma prestação concedida na forma de pecúnia, na forma de dinheiro. Já serviço não é prestação pecuniária. O serviço pode ser definido como sendo um bem imaterial posto à disposição dos beneficiários da Seguridade Social. Dito isso, voltemos aqui para a Previdência Social e estamos analisando essa primeira característica. A Previdência Social depende de contribuição, ela tem caráter contributivo, ou seja, primeiro você tem que contribuir, depois, se acontecer, se ocorrer algum fato gerador de alguma prestação, você terá direito a receber. Você, na qualidade de segurado, ou então os seus dependentes. Que é outra palavra que nós vamos usar muito no nosso curso. Então é bom você logo ir se acostumando, que é a palavra são os beneficiários. Principalmente quando se trata dos beneficiários do RGPS, beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Beneficiários são os segurados e os dependentes. Aqui, quando se trata dependentes, quando se trata de contribuição para a Previdência Social, quem contribui para a Previdência Social são os segurados. A contribuição que o segurado paga para a Previdência Social beneficia a si próprio e também beneficia aos seus dependentes. Mas é necessário que primeiro ocorra a contribuição. Depois é que o próprio segurado que contribuiu, bem como seus dependentes, terão direito a receber a respectiva prestação relacionada com o fato gerador ocorrido. Dependente não contribui para a Previdência Social.
Quem contribui é o segurado, mas é necessário que primeiro ocorra a contribuição e depois é que vem a prestação. Então, Previdência Social tem caráter contributivo. Aí a assistência social, será que tem caráter contributivo? Olha, se você examinar aqui, ó, na Constituição Federal, lá no artigo 203 da Constituição Federal, você vai verificar que a assistência social, ela independe de contribuição. Eu estou passando aqui no texto da própria Constituição Federal, lá do site do Planalto. Então você vê aqui no artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Aí o texto deixa bem claro aqui, ó, independentemente de contribuição. Então está muito claro que a assistência social, ela independe de contribuição. Da mesma forma que ficou muito claro também aqui no artigo 201, que a Previdência Social, ela tem caráter contributivo. E com relação à saúde? A saúde nós temos lá no artigo 196. O que é que a Constituição Federal diz a respeito da saúde? Diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aqui, com relação à saúde, a Constituição Federal não afirma de forma explícita que ela seja independentemente de contribuição ou que ela depende de contribuição. Mas como não diz que tem caráter contributivo, então entende-se que a saúde, os serviços de saúde serão prestados pelo Estado brasileiro a todas as pessoas residentes no país de forma gratuita e independentemente de contribuição. Então, você verifica que realmente o único setor, a única área aqui que tem caráter contributivo, na verdade, é a área da Previdência Social. Os outros setores, os outros ramos da Seguridade Social, eles não têm caráter contributivo. Agora, com relação a esse caráter contributivo da Previdência Social, tem um dispositivo na Constituição Federal que vale a pena ser mencionado. É o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Porque esse dispositivo pode gerar alguma confusão. Acompanhe comigo o que ele diz aqui, ó. É o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Diz: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social. Olha, quando a Constituição Federal usa esse termo Seguridade Social, ela está englobando os três ramos, tanto previdência, como assistência, como saúde. Então aqui o parágrafo 5º do artigo 195 usou o termo Seguridade Social. Fique ligado. Então, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a sua respectiva fonte de custeio total. Então entendam, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social. Então, é nenhum benefício ou serviço da Previdência Social, nenhum benefício ou serviço da Assistência Social e nenhum serviço da saúde, porque na saúde só tem serviço, não tem benefício. Então, qualquer benefício ou qualquer serviço de qualquer uma dessas três áreas da Seguridade Social, para ele ser criado, majorado ou estendido, tem que ter o quê? Tem que ter fonte de custeio total. Aí você poderia imaginar, então a saúde e a assistência social também dependem de contribuição. Não. O seu raciocínio está errado. Lá no artigo 201, quando a Constituição diz que a Previdência Social tem caráter contributivo, quer dizer que a Previdência Social depende de contribuição do próprio beneficiário. Então, para um segurado e seus dependentes receber alguma prestação da Previdência Social, ele tem que contribuir. O parágrafo 5º não está dizendo que os beneficiários da Seguridade Social como um todo terão que contribuir
para poder receber benefício ou serviço. Está dizendo que para criar, majorar ou estender benefício ou serviço de qualquer uma das áreas da Seguridade Social, tem que ter fonte de custeio total. Agora, isso não significa que a pessoa que vai custear o financiamento daquele benefício ou daquele serviço é a mesma pessoa que vai receber. Por exemplo, benefícios da assistência social. Para criar um novo benefício da assistência social, tem que ter fonte de custeio total? Sim, tem. Mas a pessoa que vai receber tem que ter contribuído? Não. Ela não tem que ter contribuído, mas tem que ter fonte de custeio total. Aí você diz, e professor, então de onde é que vem essa fonte de custeio total? Resposta, vem da sociedade como um todo. Um dos princípios que regem a Seguridade Social é o princípio da solidariedade. Então, por exemplo, o Congresso Nacional aprova uma lei criando um novo benefício da assistência social. Para que não seja inconstitucional, essa lei também tem que criar fonte de custeio. Que fonte de custeio poderá ser essa? Bem, pode pegar uma contribuição que as empresas pagam para a Seguridade Social, como, por exemplo, a COFINS. COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que incide sobre a receita ou o faturamento das empresas. Aí criaram um novo benefício da assistência social. Aumenta a alíquota da COFINS. Para quê? Para ter fonte de custeio para financiar esse novo benefício da assistência social. Então, percebam, a pessoa que vai receber o benefício da assistência social, ela vai receber independentemente de contribuição, ou seja, de contribuição da parte dela, beneficiária. Ela, na qualidade de beneficiária de um benefício da assistência social, ela não precisa ter contribuído para a Seguridade Social. Agora, como criaram um novo benefício assistencial, tem que ter uma nova fonte de custeio. Aí eu dei um exemplo. Poderia-se muito bem aumentar uma alíquota de uma contribuição social, que as empresas pagariam, e quem iria receber o benefício seriam os beneficiários da assistência social, que são pessoas que não têm recursos financeiros suficientes para prover o seu sustento. Então, esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, ele pode ser assim resumido como o princípio da pré-existência do custeio, em relação à prestação. Prestações essas que são os quê? Os benefícios e os serviços. Ou então você poderia dizer, princípio da pré-existência do custeio em relação aos benefícios e serviços, para criar, para majorar, para estender algum benefício relacionado com qualquer uma das áreas da Seguridade Social, é necessário que tenha fonte de custeio total. Agora, só quem tem caráter contributivo é a Previdência Social. Então, na prova, se, por exemplo, disser assistência social tem caráter contributivo, errado. Assistência social depende de contribuição, errado. A saúde tem caráter contributivo, errado. A saúde depende de contribuição, errado. A Seguridade Social tem caráter contributivo, errado. A Seguridade Social depende de contribuição, errado. A Previdência Social tem caráter contributivo, certo. A Previdência Social depende de contribuição, certo. Agora, para criar um benefício da assistência social, é necessário a existência de custeio prévio, certo. Mesmo sendo da assistência social, é necessário a existência de custeio prévio. É necessário que exista uma fonte de custeio para financiar a concessão do benefício. Então, essa pré-existência do custeio em relação aos benefícios ou serviços aplica-se
para qualquer ramo da Seguridade Social. Vamos exemplificar ainda mais esse parágrafo 5º, que ele é muito importante. Imagine assim um benefício da Previdência Social, auxílio acidente, por exemplo. Atualmente, o valor do auxílio acidente é 50% do salário de benefício. Imagine que o Congresso Nacional aprove uma lei aumentando o valor do auxílio acidente para 80% do salário de benefício. Se essa mesma lei, ela não criar a fonte de custeio que vai financiar essa majoração do auxílio acidente, essa lei é claramente inconstitucional. Por quê? Porque ela majorou sem ter a fonte de custeio total. Outro exemplo. Imaginem, por exemplo, ainda trabalhando com o exemplo do auxílio acidente. Atualmente, os segurados que têm direito a receber auxílio acidente são somente empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Em aulas próprias, trabalharemos com o conceito de cada um desses segurados. Aí, vamos citar, por exemplo, um tipo de segurado que ainda não tem direito a auxílio acidente. Segurado contribuinte individual. Aí imagine que o Congresso Nacional aprove uma lei e essa lei estende o direito do auxílio acidente ao segurado contribuinte individual. Ora, essa lei tem que criar a fonte de custeio. Se ela não criar, ela é inconstitucional. Ela está estendendo um benefício a alguém que ainda não tinha direito, sem criar a respectiva fonte de custeio total. Então, essa lei é inconstitucional. Olha, esse artigo, esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, ele é muito desrespeitado pelo nosso legislador. Vários benefícios são criados sem respeitar esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Por exemplo, recentemente, o salário maternidade, que era só para as mulheres, recentemente foi estendido também para os homens. E não criaram a fonte de custeio para financiar. Então, claramente essa lei que fez isso, ela é inconstitucional. Agora, entendam o seguinte, a gente aqui de fora analisando a lei percebe que ela é inconstitucional, mas quem tem que dizer que alguma lei é inconstitucional não sou eu, nem é você. Quem tem que dizer que alguma lei é inconstitucional ou não é o STF, Supremo Tribunal Federal. E sendo que o STF, como é um órgão do Poder Judiciário, há um princípio que rege o Poder Judiciário, que é o princípio da inércia. O que significa isso? O Judiciário só age se for provocado. Então, alguém teria que provocar o STF para dizer que essa lei é inconstitucional. Bem, se ninguém provocar o STF fica na dele. Quem teria no caso concreto? Bem, a entidade mais indicada para ingressar no STF com um pedido de inconstitucionalidade de alguma lei que está sendo contrária a esse parágrafo 5º do artigo 195 seria o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal poderia muito bem ajuizar uma ação pedindo ao STF que declarasse a inconstitucionalidade dessa lei que estendeu um benefício para alguém que ainda não tinha direito e não criou a fonte de custeio total. Bem, seria uma medida assim antipática por parte do Ministério Público Federal. Bem, mas o Ministério Público Federal não está ali para ser simpático ou para ser antipático. O Ministério Público Federal está lá para cumprir o seu dever. Se tem alguma lei inconstitucional, cabe ao Ministério Público pedir a inconstitucionalidade ao STF. Mas, por exemplo, esses benefícios, a maioria dos benefícios assistenciais que são criados, seja lá por qual governo crie, a maioria desses benefícios assistenciais são inconstitucionais, porque não observam o que está o que diz o parágrafo 5º do artigo 195. O mais conhecido de todos, por exemplo, o Bolsa Família, é inconstitucional.
O Bolsa Família foi criado sem respeitar esse parágrafo 5º do artigo 195. Criou-se um benefício e não criou-se a fonte de custeio. Aí analise o parágrafo 5º. Você percebe que é inconstitucional, mas, como eu falei, alguém tem que provocar o STF para que o STF se pronuncie e decida pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da lei diante do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Eu costumo dizer que esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, ele parece muito com a rainha da Inglaterra. Sabe a rainha da Inglaterra? Ela está lá, mas não serve para nada, né? Não decide nada, quem decide tudo é o primeiro-ministro, é uma vaca de presépio. Então é igual o parágrafo 5º do artigo 195, né? Serve para a gente dar aula e tal, mas na prática ele é diariamente desrespeitado pelo nosso legislador. Ok, já continuaremos o nosso estudo.